A definição de perdão é esta, né? Portanto, é uma definição geral. Perdoar é a ação de renunciar ao rancor e à vingança em relação a alguém que errou contra si. Logo aqui já começa a elevar muito o nível. Epá, mas eu não me posso vingar, não posso ter rancor de outra pessoa, né? O normal é as pessoas pensarem nisto, né? Quem me faz isto, não, tem de haver vingança, tem de haver, sei lá, dar a outra face pela negativa, né? Aqui o nosso aparelho morreu. Do ponto de vista etimológico, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, redimir-se em relação a algo errado, né? A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpa à pessoa com quem foi injusto. O que é, há pessoas que pedem perdão por cortesia, né? Olha, desculpe, pode-me indicar onde é que é a rua tal, né? E os brasileiros gozam muito com os portugueses, porque nós portugueses somos assim, olha, você quer ir para a rua tal? Quer sim. Olha, está a ver esta rua? Tá, sim. Não é esta, é aquela ali. E de facto, eu acho isso uma delícia, porque nós somos um bocadinho assim. Pois está a ver aquela segunda à direita? Sim, não é nessa, é na terceira. E então, pronto, às vezes nós dizemos, olha, perdoa-me o incómodo ou isso ou aquilo, pronto, mas isso é uma força de expressão. Agora, reconhecer o erro e pedir desculpa à pessoa com quem foi injusto, dizer assim, Catarina, desculpa lá, pronto, eu de facto cometi um erro de análise, pronto, se for uma coisa útil, e eu insisto, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, neste livro, tem duas definições muito interessantes. Diz aqui que o verdadeiro perdão, o que quer dizer que há um perdão que não é verdadeiro, que é aquele que sai da boca para fora, né? O perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Ora, eu tenho aqui o passado, se a Catarina for o meu passado, por hipótese, se lançar um véu, ela fica tapada, as pessoas deixam de ver a Catarina, né? Ok? Então, se eu lançar um véu sobre algo do passado que foi desagradável, eu deixo de ver isso. Já vamos ver. Depois tem outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo que diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Quer dizer, quando nós perdoamos aos inimigos, àqueles que nos odeiam, que não gostam de nós, estamos a pedir perdão para nós próprios, porque o perdão redunda em nosso favor, né? Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Aqui é fácil. Mas às vezes nós não perdoamos aos amigos, nem aos familiares, quanto mais aos amigos, né? Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Isto é tão simples, mas é tão profundo, né? Que até incomoda. Portanto, perdoar aos inimigos é pedir perdão para nós mesmos. Perdoar aos amigos é dar uma prova de amizade e perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Ora, no entanto, o conceito de perdão varia muito dependendo se a pessoa é materialista ou se é espiritualista. Quem é materialista é aquela que acha que depois da vida do corpo não há vida para além da morte. O que é espiritualista é aquele que acha que a vida continua. Ok? Temos aqui alguns tipos de materialistas, uns com menos dinheiro, compram tudo made in China, e outros com mais dinheiro compram artigos de luxo, mas são os dois materialistas, os dois grupos, não é? Porquê? Olha, está ali uma coisa à venda. Nós vemos muito isso no marketing hoje em dia. Aparecem aqueles catálogos dos hipermercados. Dia 12,
só 49,99, são 50 euros. Uma coisa fantástica, e está dia 12, está toda a gente às 9 da manhã à porta do supermercado para comprar aquilo. Aquilo até é engraçado, mas depois, seja lá o que for, mas depois a gente já nem usa. Mas foi na onda do marketing, não é? Então, qual a diferença do perdão para um materialista e para o espiritismo? Ou para um espiritualista? O espiritualista não é necessariamente espírita. O espiritualista é o que acredita na vida além da morte. Pode ser católico, protestante, budista, racionalismo cristão, espírita, etc. O espírita é espiritualista, porque acredita na vida para além da morte, mas o espiritualista não é espírita. Ou pode não ser espírita. Pode ser católico, pode ser outra coisa qualquer. Então vamos ver. Se formos a ver um materialista, uma pessoa que não acredita na vida para além da morte, ela não tem vantagens no perdão, na parte ético-moral, não é? Pois acreditando que tudo acaba com a morte, vai perdoar para quê? Porque ser bom, generoso, só se for para ficar bem visto. Senão não faz sentido, não é? Eu sou materialista, acredito que a vida acaba tudo com a morte. Eu vou ser fraterno, vou ser solidário, para quê? Para ajudar os outros. Ok, está bem. Mas vou ajudar os outros, nunca mais os encontro. O que é que eu ganho com isso? É logo as perguntas que as pessoas começam a fazer. Ainda no outro dia um amigo conhecido, dizia-me isso. Eu estou cá na minha vidinha, não quero saber dos problemas dos outros. Não estou para carregar as dores alheias. Aquilo incomodou-me um bocadinho, mas não disse nada, claro, também não me perguntou. Quer dizer, e eu achei muito interessante aquilo pela negativa. Quer dizer, aquele indivíduo que até é boa pessoa, não se preocupa ou não se ocupa com os outros, não quer saber se este precisa ou aquilo ou aquilo outro, para não sofrer com o sofrimento alheio. É como se metesse uma capa, não é? Vive mergulhado dentro do seu egoísmo, dentro do seu ego, da sua vida. Os outros não, isso é problema dos outros. Não tenho culpa com isso, e de facto não. E é muito interessante isto. Eu vou perdoar para quê? Se a vida acaba após a morte, se não há vida, se a vida não continua, vou ser boa pessoa para quê? Mas é roubar o Estado, não é? No IRS, no IRC, nas contas. Venha a mim o vosso reino. Quanto mais eu tiver, melhor. Os outros que se danem. Não será um pouco isso? Mas há materialistas que são gente boa, claro que há. Mas estamos a falar em termos de concepção filosófica. Porquê que eu vou fazer o bem se não há vida para além da morte? Como eles acreditam. Porquê que eu vou ser útil? Porquê que eu vou... depois eu morro, nunca mais deixo de existir, nunca mais ninguém se lembra de mim, eu tenho de aproveitar ao máximo que eu puder nesta vida. Comer bem, beber bem, ter boas férias e por aí fora, não é? Não faz muito sentido. Sei lá, alguém que deu um tiro noutra pessoa. Vou visitar esse indivíduo à cadeia, para quê? Ele só tem o que merece, não é? Ele agora vai para a cadeia 5, 10 anos, 15, 20, 25, o do juiz decidir, não é? É cada um por si. Não é? Cada um safa-se como puder, não é? Este é o ponto de vista genérico, não é? No entanto, para o espírita, o perdão faz todo o sentido, pois essa atitude, não é? O perdão, prende-se ao presente, ao futuro próximo e ao futuro longínquo. Ora, nós sabendo que a vida continua para além da morte do corpo de carne, obviamente que o perdão faz todo sentido, porque ele vai interagir com o meu presente de hoje, com o meu futuro de amanhã e com o meu futuro daqui a 5, 10 anos. Daqui a 5, 10 anos, se eu encontrar a Catarina, ou até no mundo espiritual, do lado de lá,
ela vai se lembrar, olha, o Lucas perdoou-me quando eu lhe fiz aquela patifaria. Isto tem sido algumas. E depois vem aqui para a mesa que é para se redimir, né? É um pouco por aí, né? Agora, quem perdoa sem querer aparecer anonimamente, desliga-se mentalmente daquilo que o prejudicou e assim tem a sua paz interior. Isto é muito importante, né? Isto tem a ver com a atitude do espírito, né? Porque há pessoas que perdoam, mas que fazem questão de que toda a gente saiba. Dizem em voz alta, falam, dizem assim. Então, quando a gente diz a uma mulher assim, as mulheres que me desculpem, mas os homens são iguaizinhos. Olha, Catarina, eu perdoei aquele indivíduo, mas não digas a ninguém, está bem? Não quero que isto saiba, é só entre nós, pronto. No dia seguinte já todas as caldas sabem, né? Mas os homens são iguaizinhos ou piores, né? A gente é que disfarça. As mulheres têm a fama e nós temos o proveito. Ou então arranjamos maneira de dizer assim, com aquele ar assim muito cândido, não é? Sabe, pois é, olha, aqui a Catarina, mas eu, pronto, como sou boa pessoa e tal, eu perdoei tudo, mas fica só entre nós, está bem? Amanhã no Bom Barral já toda a gente sabe. Ok? Nós somos especialistas nessa arte, né? Nós seres humanos. Mas quem perdoa sem querer aparecer, anonimamente, desliga-se mentalmente do que o prejudicou, ou da pessoa que o prejudicou, ou do que aconteceu. E assim fica em paz interior, porque eu não estou a pensar naquilo. Não é? Se alguém falar no assunto, eu digo assim, já nem me lembrava disso. É diferente, não é? Então, há uma questão que as pessoas dizem assim, e é engraçado. Há pessoas que dizem assim, ok, eu perdoo-lhe, mas não esqueço. E há outros que dizem assim, mas tens de esquecer. Mas não dá. E a pessoa que diz isso, não esqueço, tem razão, porque é impossível esquecer. Nós não temos muita consciência disso, mas tudo, absolutamente tudo, desde que nós acordamos até que nos deitamos e adormecemos, tudo o que nós falamos, o que nós vimos na televisão, no vizinho do lado, o que o nosso psiquismo registou, mas tudo fica registado no nosso subconsciente. Então como é que eu vou esquecer uma coisa que ela me fez e que ficou registado no meu subconsciente? O meu subconsciente é como se fosse um disco rígido de um computador. Depois de eu escrever lá, está lá a informação, está lá o ficheiro. Não dá para esquecer. De vez em quando eu abro o computador, e tenho aqui esta pasta, já nem me lembrava disto, mas está lá, está gravada, não é? Então quando as pessoas dizem assim, eu perdoo, mas não esqueço, estão a dizer uma grande verdade sem saber. Elas estão a dizer isso, quer dizer, eu perdoo, mas não quero esquecer, aí é que é mau. Ok, mas às vezes eu quero esquecer e há pessoas que ficam com um complexo de culpa. E eu quero esquecer e eu não consigo. Pois não. Não dá mesmo para esquecer. Ok? Posso meter mais cedo? No fim, fazemos. Agora, e surge esta questão, só para não perder o fio à meada. Não se esqueça depois do que vai dizer. Perdoar é esquecer? Sim ou não? Já vimos que não, não é? É impossível esquecer, pois as ações do dia-a-dia ficam na nossa memória, mesmo que inconsciente ou subconscientemente. Ok? Então, se elas ficam, como é que eu vou esquecer? Não dá. Como é que eu vou agir? Né? Mas quem perdoa a sério, esse sentimento é tão profundo que a pessoa tem dificuldade em recordar o que passou lá atrás e muitas vezes só com ajuda consegue relembrar os pormenores. Isto é o verdadeiro esquecimento, ok? Às vezes as pessoas assim, Lucas, lembras, já no outro dia me disseram isso. Olha, lembras daquilo que aconteceu? Eu não te lembras, fulano disse isto, aquilo, aquilo outro. Não, sinceramente tenho assim uma vaga ideia.
E foi preciso fazer um esforço grande para me relembrar daquela situação. Fiquei todo contente. Assim, esta situação está resolvida, porque eu já não me lembrava. Porque quando as coisas não estão resolvidas, a gente faz questão de ficar um rabinho de fora. Assim, não, eu não posso esquecer que a Catarina, no dia 2 de fevereiro do ano passado, às 18h30, no dia 2, né, furou-me um pneu porque não gostou da palestra. E então eu faço questão de dizer assim, está tudo perdoado, mas eu sei em que dia foi, a que horas foi, como é que foi, etc. Né? Ela tem um olhar magnético muito potente, olhou para o pneu e o pneu esvaziou. Ok. Então, coloca-se esta questão, não é? Como se resolve o problema do esquecimento ou do não esquecimento? Eu penso que a maioria das pessoas já ouviram falar no médium franciscano Xavier, conhecido por Chico Xavier entre os amigos, e então, uma vez ele, na palestra semanal, lá no Centro Espírita, aquilo enchia, né? E, entretanto, ele estava a dar uns autógrafos ou a tomar umas notas, etc. E as pessoas faziam fila para falar com o Chico Xavier, para ouvir, para perguntar isto, aquilo, aquilo outro. E chegou lá uma senhora, então Chico e tal, eu já não aguento mais o meu marido, o que é estranho, né? Como é que isso acontece com as mulheres? E tal, e eu acho que me vou divorciar, mas não sei quanto. E ela disse, minha filha, tente perdoar 70 vezes 7, como Jesus ensinou. E ela ficou assim muito desiludida. E o Chico lá continua a atender as pessoas, ela passou assim para o lado, passado um bocadinho veio muito contente, Chico deu-lhe um beijo assim na bochecha, muito obrigado, você salvou o meu dia, amanhã vou partir para o divórcio. Espera aí, venha cá. É que eu estive a contar 70 vezes 7 há 490, eu já perdoei aquele safado mais de 500 vezes. E ele disse assim, não minha irmã, 70 vezes 7 cada falha que o seu marido tiver. E ela ficou muito desiludida, não é? Então é um pouco por aí, com humor vamos dizendo coisas a sério. Portanto, não esquecer é normal. Portanto, bem-vindo ao mundo dos normais, somos todos normais, né? Pois tudo fica registado no nosso perispírito, no nosso subconsciente, no nosso corpo espiritual, e é normal que nos lembremos de vez em quando, ok? O que não é normal é fazer um esforço para nos lembrarmos. Mas quem perdoou do fundo do coração, ao relembrar o caso, rapidamente o abandona na mente, não querendo relembrar, passando a ocupar a mente com outro assunto. Quem perdoou diz assim, mas lembras-te daquilo da Catarina? Lembro vagamente, mas deixa para lá, vamos falar de outra coisa. E aquilo acaba por se esboroar ali e ir esquecendo de verdade, não é? Então, é um pouco aquela história que eu vos contei do 70 vezes 7, quando os apóstolos perguntaram a Jesus, né, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, né? E eles, não, até 70 vezes 7, quer dizer, perdoar sempre. O que era interessante, né? Jesus utilizava a cultura da época, né? Os ditos, as frases, a pedagogia que existia, né? E de facto, perdoar 70 vezes 7 ou perdoar sempre não é fácil, principalmente no nível espiritual em que nós estamos, porque só as pessoas fortes conseguem fazer isto. Só as pessoas fortes conseguem enternecer-se. Só as pessoas fortes conseguem ficar com uma lágrima no canto do olho. Só as pessoas fortes conseguem perdoar. E só as pessoas fracas é que odeiam. E por isso nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que não gostam de nós, com razão ou sem razão, seja no corpo de carne ou fora do corpo de carne, porque são pessoas fracas. E odiar qualquer pessoa odeia. Se nós virmos qualquer miúdo, desde que nós ensinemos e eles vão aprendendo,
É fácil odiar, é fácil ser violento, é fácil ser criminoso, é relativamente fácil, não é? Basta a pessoa querer, mas pronto, não é assim tão fácil quanto isso, mas é muito mais fácil odiar, ganhar rancor a alguém, ganhar aversão a alguém, do que perdoar. Para perdoar é preciso, para sair do padrão do ódio, do rancor, da raiva e entrar no patamar do perdão, é preciso dar uma volta. E só as pessoas fortes conseguem fazer isso, não é? Isto é de facto uma questão muito importante, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, quando às vezes aparecem espíritos que têm queixas contra determinada pessoa que porventura veio ao centro pedir ajuda e nós estamos a pedir por ela, não é? E eles queixam-se que foram injustiçados noutras vidas, ou às vezes até nesta, etc. E então o convite é sempre esse, para perdoar, não é? Para mudar de orientação. Isto porquê? Porque nós somos um ser essencialmente energético. Nós, além do nosso corpo de carne, temos o nosso corpo espiritual, não é? E a nossa aura. A nossa aura é o campo energético à volta do corpo, que engloba as energias do corpo espiritual ou do perispírito, as energias do nosso corpo de carne, que tem trilhões de células, cada célula é como se fosse uma fábricazinha que emite energia, né? E a nossa aura engloba também as vibrações, os pensamentos que nós captamos por associação de ideias, por sintonia, as energias, os fluidos, né? Nós estamos permanentemente a irradiar energias e a captar. E tudo aquilo que nós sentimos e pensamos e fazemos é metabolizado, isto é, passa para o corpo espiritual e para o corpo de carne. Então essas energias vão trazer saúde às nossas células ou vão trazer doença às nossas células. Okay? Sei lá, se eu não aceito a partida de um familiar, ou alguma coisa que me aconteceu na vida e entro na revolta, etc., eu vou entrar numa vibração negativa, que vai associar... Se eu tenho tendência, por exemplo, a ser pessimista, para ser depressivo, eu vou sintonizar com todos os depressivos das Caldas da Rainha e arredores, porque é uma questão de onda mental, encarnados e desencarnados. Se eu for alegre, a mesma coisa. Então, mais vale ser alegre, não é? Temos aqui o médium Franciscano Xavier, que é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito especial. Foi considerado para uns o maior médium de sempre, para outros, e inegavelmente isso é verdade, o maior médium do século XX. Pelo menos isso foi. E então... ganhou inclusive vários prémios, que ele não pediu nem queria, que as pessoas faziam, foi considerado o mineiro, a pessoa mais importante no Brasil, pelo povo. Houve um conjunto de pessoas que o propuseram para o Prémio Nobel da Paz, chegaram a conseguir 10.000 assinaturas, mas depois acabou por não ir avante essa proposta. Portanto, era uma pessoa muito reconhecida por todos os setores da sociedade brasileira, mesmo pelos não espiritualistas. E ele deixou-nos, ele tem vários livros, várias biografias de autores diferentes que trazem muitos casos da sua vida. E um dos casos que aconteceu na sua vida foi com um cão que ele tinha. Ele tinha um cão aleijado. Ninguém sabe se foi de nascença ou se foi atropelado, mas era um cão aleijado. Então o Chico saía do centro espírita, muitas vezes, ou quase sempre, por volta das 2 da manhã. E vinha para casa, ainda tinha de estar a limpar as coisas que o cão fazia, tratar do cão, dar-lhe o medicamento, dar-lhe de comer, dar água, etc. Tal. Aquelas coisas. E um dia ele chegou a casa e o cão estava em agonia.
Ele ainda tentou tratar do cão, mas o cão acabou por morrer nos seus braços. O cão foi enterrado, etc. Passado uns dias, a irmã disse-lhe: Chico, você sabe porque é que o seu cão morreu? Não. Deve ter sido alguma coisa que comeu. Não, foi a vizinha que envenenou o seu cão, porque ela fica com pena. Você chega sempre às 2h15 da manhã, ainda tem de ir tratar do cão, o cão já é velho, está aleijado, e ela tem pena do seu trabalho. E então o Chico não ficou com raiva da vizinha, mas ficou com mágoa, sem se aperceber. Ficou calado perante aquela informação da irmã e continuou a sua vida normalmente. Passado aí 2-3 dias, o guia do franciscano Xavier, que era o espírito Emmanuel, que na última reencarnação teria sido o padre Manuel da Nóbrega, aquele famoso padre português que foi para o Brasil, e o Emmanuel apareceu-lhe e disse: Chico, precisamos conversar. Ele estava com uma cara séria. Então diga-me, irmão, olha, você está a perturbar o trabalho mediúnico. Vejam bem, o Chico Xavier, aquela alma nobre, profundamente espiritualizada, o guia dele estava-se a queixar que ele estava a perturbar o trabalho mediúnico porque tinha ficado com um bocadinho de mágoa para com a vizinha, e aquela mágoa não permitia que os espíritos como o Emmanuel e outros pudessem trabalhar com ele na psicografia com tanta limpidez. A mágoa funcionava como uma barreira. Eu, quando li aqui essa história, não queria acreditar. E às vezes nós temos a mania que somos médiuns, somos isto, ai, que chique, mas não sei quantos. Nós somos aprendizes para chegar aos calcanhares de Chico Xavier. E então, ele disse: não, Emmanuel, não estou nada magoado, pronto, fiquei assim um bocado triste, mas eu sei que foi com boa intenção, mas não sei quantos, não, vamos com... Ah, não, Chico, você vai ter de resolver isso. E como é que eu faço? Olha, uma boa técnica é ver o que é que a sua vizinha precisa e oferecer-lhe isso que precisa e dê-lhe um abraço sincero. Tem de ser com sinceridade, para ver se essa mágoa, essa nuvem sai do seu coração, para nós podermos trabalhar. Vejam bem, nós que nos magoamos quase todos os dias e a toda a hora e a todo minuto e a todo momento, não é? Aliás, basta ligar a televisão e ver os debates políticos, aquilo é uma mágoa terrível. Mas pronto, ainda não há antihistamínicos para essa alergia. E então, quer dizer, nós, à beira do Chico Xavier, somos tão pequeninos que não conseguimos quase conceber isso. A nossa aura, lembram-se daquele campo energético? A nossa aura, de um modo geral, são 20 centímetros. A do Chico Xavier foi medida pela NASA, era de 12 metros, com aparelhos ultrassensíveis. Ele foi investigado pela NASA. 12 metros. A nossa é de 20 centímetros, como seria a de Jesus de Nazaré. Por isso é que as pessoas procuravam entrar no campo vibratório de Jesus e diziam assim: eu, se me chegar à beira dele, eu curo-me. E era verdade. E fazia lógica. Os russos queriam investigar o Chico. Queriam levá-lo para a União Soviética, convidaram-no, ele aceitou. Quando apareceu o Emmanuel, assim: Emmanuel, os nossos irmãos russos querem investigar como os da NASA, mas os da NASA foram ao Brasil. E vai ser tão bom para a divulgação da doutrina. E o Emmanuel disse assim: então faça boa viagem. Então, mas você não vai comigo? Não. Enquanto você se vai envaidecer para a Rússia, eu vou ficar aqui a dar conforto aos pobres, aos desesperados. Você não tem vergonha? E o Chico desistiu imediatamente daquilo, né? O Emmanuel era muito duro com ele, né? Acho eu. Não sou o único. E então, o Emmanuel disse: não, dê-lhe, procure saber o que é que a sua vizinha precisa. E ele foi procurar, e o que é que ela precisava? De uma máquina de costura.
assim pela calada, assim, meu Deus, e agora como é que eu vou comprar uma... Ele era paupérrimo, vivia do seu magro ordenado, que ainda partilhava lá em casa com os irmãos, e então comprou uma máquina de costura a longas prestações, mais de um ano, e mandou entregar na casa da vizinha. Ela soube que foi o Chico. Quando ela viu o Chico, abraçou-se-lhe a ele ao pescoço. Ai, Chico, como é que você adivinhou que eu precisava tanto de uma máquina de costura? Não só para as minhas tarefas pessoais, mas também para ganhar algum dinheirinho, né? Fazendo peças de pano, né? Roupas. E o Chico reparou que quando ela o abraçou, uma grande luz azulada o invadiu, porque era o reconhecimento genuíno daquele coração. E Emmanuel apareceu-lhe e disse-lhe assim: viu? A energia boa dela agora vai expulsar essa nuvenzinha negra da mágoa que você tem. Agora vamos continuar na psicografia. E isto faz-nos pensar, não é? De facto, perdoar não é um ato de cobardia, não é um ato de fraqueza, não. É um ato de fortaleza, não é? Para um materialista, perdoar pode ser um ato menos valor, não tem importância nenhuma. Mas para o espiritismo, perdoar é dos atos mais nobres que podemos ter, já que é o determinante da nossa grandeza moral e da nossa paz interior, não é? Para o materialista, vou perdoar. Aquilo ali, apanhei, olha, denunciei à polícia, é assim mesmo, bem feito. Ai, para a cadeia vai. Lá e na cadeia é que estás bem. Né? Porque não é filho dele, né? Quando é nosso filho, a gente quer perdão de tudo e mais alguma coisa. Quando é filho dos outros, merece, tem aquilo que merece. De facto, para o espiritismo, perdoar é um dos atos mais nobres, né? Isto porquê? Porque quando o perdão é genuíno, ele vai alterar aquela nossa aura, nossa vibração toda, vai nos trazer uma sensação de bem-estar, de serenidade, de harmonia, né? E isso vai se refletir na minha felicidade, na paz interior. Quem perdoa tem paz interior. Quem odeia está sempre agitado. Achei muito bonita esta mensagem da Rita Fokker. Quando os rabiscos da mágoa marcarem o seu coração, lembre-se, dá sempre para passar a borracha do perdão. É uma ternura, não é? Nós esquecemos disto, às vezes, Catarina, ando magoado, ali o meu vizinho, chamou-me trafulha, mas não sei quanto, eu até fui. Mas eu não vou dizer isso à Catarina, não é? Estou com mágoa. É pegar na borracha do perdão e apagar a mágoa. Mas isso é tão difícil. Pois é, mas é assim que nós evoluímos, de grau a degrau. Pegando nessas pequeninas situações, picardias sem importância nenhuma, né? E dizer, coitado do vizinho, olha, ele por acaso até tem razão, porque eu sou trafulha, mas se eu não fosse trafulha, se ele me chamou nomes, pronto, paciência. Fica lá com ele. Desvalorizar as coisas, desdramatizar as coisas. Nós valorizamos e dramatizamos muito as coisas. Né? Ela furou-me o pneu só com o olhar. É uma coisa impressionante. Mas há sempre um lado positivo. Foi uma oportunidade que eu tive de meter 2 pneus novos. Né? Porque ao mudar um tinha de mudar o outro, eles já estavam carecas, pronto, já ficou resolvido o assunto. Ok? Podemos ver sempre o lado positivo das coisas. Como é que vamos fazer para conseguir perdoar? Ora bem, isto não é fácil. Há pessoas que dizem assim, olha, eu perdoo-lhe. Pronto, tudo bem, ele e as Olmeiras assim, Lucas, já desculpou aquela senhora? Não, desculpar não. Como é que eu o perdoo se eu não desculpo? Né? Eu primeiro tenho de aprender a desculpar com tolerância, com indulgência,
a indulgência é uma coisa tramada. Quando abro o Evangelho segundo o Espiritismo e sai aquele capítulo, é um capítulo ainda mais difícil que o do homem de bem. Ser indulgente com os outros, que ceira que me dá, como dizem os brasileiros, não é? Porque eu ainda sou pouco indulgente. Então, mas de facto, quando nós conseguimos ser indulgentes, estamos no bom caminho para sermos um homem de bem. Eu preciso de desculpar primeiro. Ok, eu desculpo. Mas desculpar sinceramente é o primeiro degrau. Depois de desculpar, eu tenho condições de aprender a perdoar. E depois de aprender a perdoar, eu tenho condições de aprender a amar. Como é que eu vou amar alguém? Já não digo amar os inimigos, qualquer pessoa, os familiares, os colegas de trabalho, etc. Como é que eu vou amar alguém se eu não consigo desculpar esse alguém? Preciso aprender a desculpar para aprender a perdoar, para depois aprender a amar. Quando eu começar a aprender a amar, os níveis de amor são infinitos, até chegar ao estado de espírito puro, não é? Ok? São conceitos muito profundos dentro da ótica espírita, sem dúvida nenhuma. E quando nós lemos, por isso é importante ler o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir ao calhas, ler um bocadinho, meditar, fazer o Evangelho no lar, porque são conceitos importantes que vão chocar com a nossa vida. Vamos pensar assim, epá, mas aquele familiar eu ainda não consigo amar. Tudo bem, o importante é que eu não o odeie. Mas se eu não consigo amar aquele familiar, tudo bem, ainda não chegou a hora. Eu vou-me esforçar, não preciso de me castigar. Não, nós sabemos que na família temos pessoas afins connosco, que fazem a caminhada connosco, reencarnação após reencarnação, e temos outros menos afins, que já fizeram connosco e com os quais temos dívidas. Então nós não temos que ter a mesma relação com todos. Eu tenho familiares com quem é bom dia, boa tarde, pouca ligação tenho. Tenho mais ligação com muitos amigos que não são nada de sangue do que com algumas pessoas de sangue. Mas eu não sofro com isso, porque isso é normal, faz parte da sociedade e isso acontece com qualquer um de nós aqui presentes, não é? Agora, coloca-se esta questão. Vamos perdoar, ok, tudo bem. E isso, como é que é? Dá lucro? Não é? Dá dinheiro? Dinheiro não dá, mas pode dar algum benefício? O perdão só traz benefícios. Porque quem perdoa liberta-se das cargas energéticas que são nocivas e que intoxicam a mente. Intoxicam o perispírito, o corpo espiritual e o corpo de carne. Lembram-se daquele bonequinho ao bocado das energias, não é? Portanto, quem perdoa liberta-se daquelas energias menos boas. Elas afastam-se por falta de afinidade com as energias boas que nós vamos captando. Neste sentido, os benefícios ocorrem ao nível do bem-estar interior, da saúde mental, da saúde espiritual e física. Este é o grande benefício. Quem perdoa está tranquilo. Quem não perdoa está agitado. Sempre que me olha, passa por mim, fica a pensar. Eu dei cabo do pneu só com o olhar. Ela tem culpas no cartório, eu não. Eu fiquei mais leve, tive de comprar 2 pneus, mas estou em paz. Ela não está em paz. Não é? A única paz que ela tem são 2 pás de cavar a terra lá em casa. Não é? Aquelas como cabo, não é? Não é essa paz, é a paz interior. Se quiserem, nós temos na nossa página no YouTube, José Lucas, modéstia à parte, sem qualquer vaidade, mas temos lá algumas palestras que falam sobre o poder científico da... Olha, agora funcionou. Espetáculo. Estás perdoado.
Na nossa página do YouTube temos provas científicas do poder da prece, provas científicas do poder do pensamento. Não são inventadas, são fatos, pesquisas. Quem quiser, é só uma questão de dar lá uma vista de olhos, né? Muito bem. Então, quais os benefícios espirituais do perdão? Olhem, um deles é libertar-nos dos obsessores, encarnados e desencarnados. Se eu perdoo, eu estou numa onda boa, não é? Tenho ali um obsessor encarnado, que é aquele senhor, que me faz a vida negra lá no trabalho, por hipótese, todos os dias. Quem é que já não teve isso? Acho que todos. Temos um colega, um patrão, um chefe, que às vezes parece que embirra connosco de propósito, não é? Ou até na família, ou seja onde for. E o obsessor é aquela pessoa que quer impor a sua vontade sobre nós, quer impingir a sua ideia, e força, e força, e força. Podem ser encarnados, né? Às vezes as mulheres são obsessoras dos maridos, os maridos são obsessores das mulheres, quando querem impor as suas ideias, e temos os desencarnados, aqueles que tentam interferir na nossa vida. Sei lá, se vier um obsessor, se eu ficar magoado com o pneu que ela esvaziou só com a mente, vejam bem, se eu ficar magoado, eu estou a abrir campo. Vem às tantas um espírito magoado também, que está nessa faixa vibratória, e diz-me assim, olha, mete em tribunal, ela merece. Eu, se não estiver atento, em tribunal é assim mesmo, vais ter de me pagar os 2 pneus novos e tal. E vão andar, e ali, e advogados, e isto, e aquilo, aquilo outro, e para aqui, e para acolá, e eles riem-se e gozam connosco. Eu vou andar nervoso, agitado, tal e qual como ela está. E eu estava tão bem, em paz, perdi a minha paz. Portanto, benefícios do perdão, libertamos-nos da obsessão, até rima e é verdade. O principal benefício espiritual prende-se com a sintonia que temos, aquilo que nós falamos. Passamos a sintonizar com a faixa do perdão, que é a faixa dos bons espíritos, onde os maus não têm acesso. Não há hipótese. Se eu estiver numa onda mental positiva, boa, tranquila, aqueles que são negativos ou que têm maus instintos estão numa onda mental mais baixa. Eles bem tentam, mas não conseguem. O menos não consegue o mais, mas o mais consegue o menos. Uma pessoa que esteja num nível mental superior consegue chegar até ao inferior e influenciá-lo. O bem consegue influenciar o mal, mas o mal não consegue influenciar o bem. Quando o mal influenciar o bem, ele deixou de ser mal, passou a ser bem, porque já está na mesma faixa. E isto não são crenças, isto é básico, são técnicas, são leis da natureza. Quem perdoa não dá acesso às interferências espirituais que porventura existam. Se eu estiver em paz, pode aparecer ali o Joaquim, o Manelza, mete em tribunal e tal. Aquilo vem, aparece, não veio aquela ideia, que ideia tão parva, vou meter lá agora em tribunal. Não tenho tempo para essas coisas, não é? E voltei à minha paz interior, ok? Isto, para além daquilo que falámos anteriormente, no campo da saúde física, mental e espiritual. Porque esta atitude mental de serenidade vai interferir no corpo espiritual, levando-lhe saúde. Essa saúde é drenada para o corpo físico, levando-lhe saúde e tranquilizando a mente e o espírito, não é? E todos nós podemos chegar aí. Temos de aceitar as dificuldades da vida, aceitar as duras lutas que às vezes temos, a perda de um filho, de um marido, da mulher, de um familiar, de um amigo, uma perda financeira, uma doença. Aceitar não significa ser piegas. A aceitação que o Espiritismo defende é uma aceitação proativa. Eu tenho um problema, não, vou lutar, vou fazer tudo por tudo, 100% para solucionar esse problema. Mas se eu não conseguir solucionar esse problema, aí vem a aceitação.
Lei de causa e efeito. Se eu não conseguir resolver isto, é porque isto tem uma causa numa vida anterior. Então eu entendo, e porque entendo, eu compreendo e eu aceito. Não é aquela aceitação beata, é a vontade de Deus que eu sofra. Não. Não é bem assim. Eu vou passar um filmezinho de 6 minutos, vou pedir à Ana, se pode apagar aqui a luz, faz favor, só esta da frente. Vou passar um filme que conta uma história fantástica, que muitos já conhecem, certamente, de Divaldo Pereira Franco, que teve um obsessor durante 40 anos. Divaldo Pereira Franco, neste momento o maior divulgador da doutrina espírita à face da Terra, um grande médium com provas dadas não só no que fala, mas também no que fez e no que faz. Ele teve um obsessor durante 40 anos, que o prejudicava, que o prejudicou muito. Ele contou histórias de arrepiar às vezes nas palestras que fazia aqui em Portugal, não é? Ele estava a palestrar e o obsessor entrava e dizia assim: Trafulha, Aldrabão. Era uma antiga ligação da Igreja Católica, né? E que não lhe perdoou o facto de ele ter aderido ao Espiritismo, entre outras coisas. Uma determinada altura, ele foi agredido com um murro por um senhor que ia na rua, que foi influenciado por esse espírito e confundiu o Divaldo com um inimigo dele. Depois de lhe ter dado um murro dele ter sido projetado para dentro de uma loja, ele disse: desculpa, eu confundi-o com outra pessoa. E lá estava o Máscara de Ferro, como ele chamava o espírito, a rir-se, né? E dizia: eu vou-te matar, e não matou, porque ninguém tem poder para isso, a não ser Deus. Antes, pelo contrário, tem um fim bem diferente. E apareceu-me um ser espiritual, tomou uma postura terrível, olhou para mim, com um rancor inesquecível, me disse: eu te odeio e vou te matar. Então eu fiquei apavorado e gritei por minha mãe. Criança grita logo pela mãe: mãe! E ela veio correndo. Eu digo: tem aqui um bicho que disse que vai me matar. Durante 40 anos, nós fomos amigos desse que ia me matar. Ele está morto, eu estou aqui ainda vivo, por enquanto. Até que eu me tornei espiritista, dei-me conta do fenômeno da mediunidade e passei a chamá-lo o Máscara de Ferro, porque naquele ínterim eu assisti um filme chamado Máscara de Ferro, baseado numa obra de Alexandre Dumas, a respeito de gêmeos, um dos quais era o rei de França, o outro trai, coloca-o na masmorra em Marsella e assume o lugar, e coloca a máscara de ferro no rei, para que ninguém soubesse. E quando eu era jovem que assisti esse filme, eu fiquei tão impressionado com aquela máscara de ferro. O rosto desse espírito era impassível, como se fosse uma máscara. Não sorria, não chorava, não demonstrava emoções. E como ele nunca me disse o nome, eu me tornei seu amigo chamando o Máscara. Quando ele aparecia, ele dizia assim: olá, que bom revê-lo. E dizia de mim para comigo: vou vencê-lo pela paciência. Ele me acompanhava nas palestras e às vezes interferia. Lembro-me que uma vez na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na reunião das 9 da manhã, eu estava entusiasmado, como todo baiano quando fala. E então eu disse qualquer coisa e gritaram: não, apoiado. Eu olhei, era ele tentando me perturbar. Eu sorri e fui adiante com o apoio da divindade. Passaram-se os anos, meus amigos, e depois de uns 30 anos, um dia ele me disse: olha, monstro, me tratava gentilmente. Olha, monstro, tu não conseguiste convencer-me, mas tu me venceste pela paciência. Livro dos Médiuns, capítulo 23, das obsessões, quando Allan Kardec fala da paciência que o obsidiado, que a vítima deve ter, antes o seu algoz está ressarcido. Então, paciência. Eu não podia mudá-lo, mudei-me e comecei a ter paciência. Então, eu vou deixar-te por uma temporada. Eu vou deixar-te, mas depois eu voltarei. Não penses que me convenceste. Eu fiquei alegríssimo, porque pela primeira vez, depois de quase 30 anos, eu ia estar a sós, ia poder estar sempre a sós.
E no dia seguinte, eu acordei, como normalmente. E à tarde eu disse, meu Deus, está me faltando qualquer coisa. Era o Máscara. Nós nos acostumamos com tudo. E eu comecei a sentir saudade dele, porque ele era meu fiscal. Se eu não cometia algumas arbitrariedades, algumas loucuras, graças a ele. Porque às vezes eu tinha uma vontade de não proceder tão bem como a doutrina manda. E quando eu me entusiasmava, ele aparecia, eu digo, não posso. Porque se eu escorregar, ele me pega. Então a minha segurança era o bom proceder, na medida do limite das minhas forças. Mas eu senti falta. Eu digo, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Sem o vigilante, sem o fiscal. Passaram-se vários anos. De repente, um dia, deixaram uma criança na porta da Mansão do Caminho. E o porteiro me chamou, eu fui em ver. Era uma menina afrodescendente, feia, tão feia, que eu contente abracei-a e disse, minha filha, você será Miss Horror. Porque nos Estados Unidos tem Miss Cebola, Miss Melancia, Miss Abóbora. Por que não Miss Horror? É também Miss. E saí embalando-a. E quando eu vinha chegando à Casa Grande, uns 100 e poucos metros da portaria até a Casa Grande, para ver em que lar eu ia colocá-la, nós tínhamos 25 lares, família, ele me apareceu. Ele apareceu, eu digo, ai meu Deus, tirou a minha alegria, já estava acostumado sem ele. E então ele me olhou para a criança, acercou-se, eu parei, porque eu não esperava essa visita agradável naquela hora, e ele então tocou no meu ombro pela primeira vez, e perguntou-me assim, tu a amas? Eu disse, não sei, está chegando agora, dê-me um pouquinho de tempo. Tu a amarás? Eu digo, é claro que eu a amarei, o senhor sabe que sim. Então, se tu a amares, eu também te amarei. Porque esta que aí está é minha mãe reencarnada. E eu necessito que tu a ames para que eu seja feliz. E eu olhei para ele, no bom tom de uma pessoa que não quer briga, pôs a mão na cintura com a outra segura a menina e disse assim, quer dizer que é mami, hein? Eu vou aproveitar para dar uns lindos beliscões de caranguejo. É aquele que te torce assim, dói e não deixa marca. É uma beleza. Vou dar-lhe alguns beliscões. E você não fará isso. Por que não? Você não me deu por mais de 30 anos beliscões, coices e dentadas? Então agora mami, que não lhe educou direito, vai experimentar qualquer coisa. Ele ficou lívido. Como espírito, você não fará isso. Eu digo, sabe que eu não farei. Eu a amarei com todas as veras do meu coração. Ele disse, então, conta comigo. Agora eu te perdoo. Eu digo, não é necessário perdoar, porque eu gosto muito do Senhor. O Senhor tem sido meu anjo da guarda por mais de 30 anos, agora são quase 40 de nossa convivência. E a partir daquele momento, ele passou a ser um amigo, um benfeitor. Se coloca então, mas isto é para o Divaldo. É só para gente mais evoluída, né? Ou será que qualquer um pode perdoar, né? Se o perdão fosse apenas para os espíritos evoluídos, encarnados ou desencarnados, então Jesus tinha-nos mentido há cerca de 2000 anos, né? Ao preconizar o perdão e ao dizer que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais se tivermos fé de o tamanho de um grão de mostarda, né? Se fosse assim, só as pessoas evoluídas é que poderiam perdoar, então quase ninguém aqui na Terra poderia perdoar. Não fazia sentido, era um contrassenso, estávamos a receitar, entre aspas, uns aos outros uma característica, o perdão, para a qual nós não tínhamos capacidade, e isso não é verdade. Nós temos imensos testemunhos de perdão, pessoas normais como nós, não é? E se eles conseguem, nós também conseguimos. Numa das biografias do Nelson Mandela, não sei se sabem quem, Nelson Mandela foi um negro sul-africano que esteve preso pelo regime do Apartheid. Era aquele regime que tinha separados brancos e pretos de um lado, brancos do outro.
Os pretos não podiam andar nos autocarros dos brancos, nem tão pouco nos locais onde os brancos passavam. Era um regime terrível. E o Nelson Mandela criou um movimento africano, lá na África do Sul, para combater o racismo, combater o apartheid, e foi preso. Esteve preso durante 23 anos. E quando ele saiu, ele deu uma entrevista e disse: não, eles só me prenderam o corpo, porque o espírito estava livre. Eu via aquelas revistas e eu viajava mentalmente, eu ia à Tailândia, à China, à Europa, aqui e acolá. Olhem a nobreza daquele indivíduo. Numa das palestras em Portugal, ouvi eu, ninguém me contou, Divaldo Pereira Franco referiu este caso com muito interesse, dizendo que, de acordo com informações espirituais, Nelson Mandela tinha sido o mais cruel colonizador na África do Sul, que impôs o apartheid sobre os pretos, prejudicando os pretos. Então ele, pretos de cor preta, preto é preto, não é negro, negro é espanhol, negro não é cor, e então é preto. Nós somos brancos. Eu, por acaso, não sou branco, sou castanho. Uns são mais brancos, outros são amarelos, depende. Para o espiritismo isso não conta, porque o espírito não tem cor. E então Divaldo contou que ele tinha pedido para se sentir livre, a reencarnação, voltar dentro daquela, antigamente chamava-se raça, mas agora da cor daquela pele, não é raça, é cor de pele, porque raça só há uma, desde que se descobriu o genoma, deixou de haver raças. Antigamente havia a raça negra, a raça branca, etc. Desde que se descobriu o genoma humano, foi descoberto que pertencemos todos à mesma raça. Todos temos partes genéticas, pertencemos à mesma raça. Então está errado dizer raça branca, raça negra, raça amarela. O que está mais correto é dizer pele de cor branca, de cor preta e por aí fora. E ele pediu para reencarnar naquele povo daquela cor que ele próprio tinha oprimido. E pediu para ter a missão de libertar o povo que ele tinha escravizado. E quando ele teve 23 anos na cadeia, foi solto. Nesse mesmo dia, entraram assim num snack bar, um restaurante daqueles assim andadeiros, para ir comer qualquer coisa. E conta o biógrafo de Nelson Mandela que, estando ele com mais 2 ou 3 seguranças e um ou outro amigo, sentaram-se para comer, e que o Nelson Mandela se tinha apercebido que 2 ou 3 mesas à frente estava um carcereiro dele, que tinha sido um dos mais cruéis. Ele gostava mesmo de o tentar prejudicar. Então ele chamou o carcereiro, foi lá ter com ele, chamou e disse: meu irmão, venha ali comer connosco. E o homem foi para a mesa dele, tremia que nem varas verdes. Olhem que interessante, o poder do perdão. E enquanto o Nelson Mandela foi vivo, estava reencarnado, não houve violência na África do Sul. Ele próprio combateu o apartheid que ele próprio tinha imposto quando era branco, ou quando tinha um corpo de cor branca, não é? E se ele fez isso, Nelson Mandela não era propriamente um santo, mas era uma pessoa muito evoluída. Mas se ele fez isso, nós também podemos fazer, não é? Relembrando o outro grande nome, Mohandas Gandhi. Mahatma é um título, né? Espírito iluminado, qualquer coisa assim no género. Mohandas Gandhi, que é o nome dele. Mohandas Gandhi dizia isso, que o fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. Epá, estou-me a demorar. É que aquele relógio está atrasado. Pois é, 10 menos 5, aqui já são 10 e 5. Então vou-me despachar. Desculpem lá, olha, perdi-me por completo. Então... Ninguém esperava. A sério, perdi-me por completo. Eu depois corto isto na coisa. Então, amigos, para terminar, vamos ver aqui, por exemplo, a importância do estado de alma tranquilo.
Este indivíduo está com ares de muita afetação, a rezar o Pai Nosso em voz alta, Pai Nosso está no céu, mas está a pensar, vou vingar-me de João, ele vai pagá-las. Olhem a aura dele, cinzentinha, né? toda escanada, né? Baixa frequência mental, pensamentos inferiores, irritação e nervosismo no seu próprio corpo. Este aqui não anda com preces em voz alta para dar nas vistas, mas está a pensar, vou visitar o João, ele está doente, pode precisar de algo. Ele está numa alta frequência derivada aos pensamentos positivos e tem paz e serenidade. Olhem a diferença da aura dele com a deste. Okay? Para aquelas pessoas que acreditam em mal olhado, né? Temos aqui como é que funciona o mal olhado. O mal olhado não existe. Né? Este indivíduo tem pensamentos de maldade para com este. Mas como ele, olhem a aura dele, como ele está numa baixa frequência, ele está em autodistúrbio. Ele manda um pensamento mental de inveja para com aquele que tem pensamentos de paz, perdão e amizade, e que está em alta frequência, autoproteção. Esta energia negativa não entra, vai à procura de um receptor. Onde é que está o receptor de energia negativa? Está na fonte emissora. Ele vai se intoxicar com os próprios pensamentos. Ok? Então, para terminar, gostava de terminar com um poema de Maria Dolores, através da mediunidade da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sofreste de inesperado o estranho golpe da ofensa, que te envolve em dor imensa no espinheiro do pesar, mas o remédio mais puro, que restaura a alma ferida, vem da farmácia da vida, esquecer e perdoar. Honrando o cérebro eleito, a ciência alteia a voz e expõe o carro veloz, a nave aérea, o radar. A paz em casa, entretanto, além da luz da ciência, pede a dupla providência, esquecer e perdoar. No livro da natureza, solo que aceita o trator, garante com mais amor a semente, o pão e o lar. Da fornalha desumana, vem a fina porcelana. A ostra desconhecida cede ao mundo sem protesto, a pérola em plena vida, ensinando-nos vencida, esquecer e perdoar. Assim também, alma irmã, nos dias de dor e luta, acalma-te, espera e escuta, sem tristeza a reclamar, e ouvirás a voz dos céus, em meio da própria ação, a dizer-te ao coração, esquecer e perdoar. Maria Dolores. Este foi o nosso sumário, o que nós abordamos. E introdução ao perdão, a lei de causa e efeitos, os benefícios do perdão, as dicas práticas para o perdão. Esta é a nossa bibliografia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o livro Histórias que os Espíritos contaram. E aqui ficam os meus contactos para